Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Estou pensando um pouco aqui, se você pudesse falar como que você também foi acompanhando a cena em Curitiba, porque você está formação em artes visuais, né? E aí eu fico imaginando o que você viu na faculdade sobre performance, né? O que se compartilhou na tua graduação e o que você percebeu de mudança desde então, assim, quando você começou a fazer performance na cidade. Porque me parece que talvez, sei lá, me parece que a gente tinha uma cena nos anos 2000, mais da galera do teatro e da dança, fazendo coisas e nomeando essas coisas como performance. E, não sei, pra mim a minha referência de alguém das artes visuais que faz performance em Curitiba, pra mim é você, assim, né? Aí eu fico pensando, né? Mas o que tinha antes, né? Como que era isso? Não, mas essa história é muito doida, assim, porque eu vou lá nas origens, né? Como eu conheci a performance. Que eu descobri conhecer a performance em 99, né? Eu tava no primeiro ano da faculdade de artes visuais, assim, daí eu tava tendo aula de desenho com a Carla Vendrame, e aí a Carla chegou pra mim e falou pra eu pesquisar sobre Jane Dine. Jane Dine. Tá bom, né? Eu já, desde os 15 anos, trabalhava CLT, tudo, em 99 já tinha cartão de crédito internacional, entrei na Amazon lá, a Amazon em 99 já funcionava, que era fantástico, eu fui lá, comprei 2 livros do Jane Dine, meu. Vamos ver qual que é desse cara, né? Tava fazendo desenho daí. Demorou uns 20 dias, como era previsto, chegou lá, DHL lá entregando aqui, lá. Aí chegou o livro, deixa eu ver aqui, que eu tenho o livro, claro, né? Aí eu venho aqui, pego um dos livros, teve um de desenho, o outro era das memórias do Jane Dine, de 59 e 69. Aí eu pego aqui, abro o livro, primeiro ano, assim, eu nem... Quando eu entrei na faculdade de arte, eu trabalhava na publicidade, em estúdio, eu entrei mais para melhorar a técnica, no trabalho com a publicidade e tudo mais. E daí quando eu entrei no curso, que eu vi, o curso tinha alterado, era na teoria, tinha mudado para artes visuais, professores novos. E daí quando eu vi tudo aquilo, eu tava do tipo, eu tô curtindo essa porra de arte, eu acho que foda-se a publicidade, eu quero isso, né? Então eu tava assim de cabeça no negócio, já desenhando, daí eu compro esse livro aqui, eu chego, abro, vi essa foto aqui, virei. Beleza, meu inglês era horrível, hoje é um pouquinho melhor, mas eu fui olhando, né, vamos ver os desenhos, eu estava pesquisando desenho, e aí, bom, agora não encontro, quer ver? eu achava que estava um pouquinho mais próximo, aí eu chego aqui, aí eu chego nessas fotos aqui, né? Essas fotos aqui e essa daqui, né? Que porra é essa, né? Quer ver aqui? Eu chego em fotos com essa aqui, eu chego assim, tipo, que porra é essa, né? Aí eu pego assim, na próxima aula de desenho, lá com a cara, pego o livro, chego, boto na mesa, o livro de Jane, eu abro aqui do tipo, o que é isso? Não, isso é performance. Quero saber mais disso. E daí eu comecei a pesquisar. Paralelo a graduação, né? Eu não tive uma matéria de performance. Teve algumas matérias ali, eu acho que na arte contemporânea 2 que chegou próximo, na verdade pegava mais os happenings.
Mas aí eu comecei a pesquisar, e daí fui descobrir, só tinha 2 livros em português, e daí eu fui pesquisar sobre a cena em Curitiba. Pô, o IFTA, que era os 2 artistas assim, mais conhecidos que faziam performance na década de 90. O IFTA tinha se mudado para Floripa e a Rossana Guimarães tinha parado. Não tinha ninguém fazendo performance na cidade. Ninguém. Zero. Zero. Nada. E aí eu continuei fazendo minha pesquisa, continuei lendo, e daí comprei livro em inglês, então eu conheci a performance por livros. E por isso que eu penso muito nessa história que eu falo da memória, exatamente isso, porque eu vi a foto, ok. Mas assim, a descrição, a narração vai te dar outra, vai te dar uma precisão maior do que aconteceu realmente, ou próximo do que aconteceu. E aí nessa história, eu fiquei ali até 2001 só estudando e levando paralelo para dentro da faculdade. Então, quando eu tive bastante apoio da Carla, por exemplo, a Andréia Miranda, que era professora de História da Arte também, foi uma que me emprestou o livro que tinha, ela tinha do Renato Cunha e tal. Então ali eu tive com alguns professores alguma interlocução e fui levando em paralelo. Sempre que abria a porta, que pudesse colocar performance ali, performance, né? E daí teve uma semana de arte que eu fiz um workshop lá junto com a Carla. Escuta, você chegou a fazer performance na graduação? Sim, a primeira eu fiz na graduação, foi em 2001. 2001, já tinha 2 anos, 99, 2000, terceiro ano da faculdade. E foi minha primeira performance foi em 2001. Você lembra o que era a ação? Era do filme de PVC, era a minha primeira performance, era Eu e o público, que eu me enrolo. Que na verdade era para eu fazer num bar, né? Só que o bar fechou. No final de semana que ia acontecer a performance, o bar fechou. Porque isso foi um grande ensinamento para mim. Até hoje eu tenho muito isso no meu trabalho também, no meu processo criativo, que é as coisas mudam, eu tenho que repensar, tenho que reprogramar, eu tenho que pensar o que é essencial de cada trabalho. Que quando eu pensei o eu e público era para um espaço de bar cheio de bêbado. Eu não ia me enrolar com filme de plástico, do plástico PVC, tinha toda uma questão que o público ia enrolar o plástico PVC. E aí foi numa semana de arte que eu fui fazer a performance lá em 2001, dentro de uma sala do ateliê de desenho, né? Então daí você chega assim, pô, não tem mais bêbado, não tem mais aquele clima alcoólico, não tem mais aquela escuridão. Daí eu tive que parar e pensar o que é essencial desse trabalho. Eu vou lá, e daí eu fui. E daí também que surgiu a questão mesmo, que para mim é muito importante que eu desenvolva minhas ações, né? Que eu não... Sem necessariamente a interferência do público, a ação do público sobre... Não, eu considero que os meus trabalhos são abertos, então assim, se o público vier participar de alguma forma, interagir ativamente no meu trabalho, eu acredito que faz parte da performance. E eu vou ter que lidar com aquilo e sabendo, tendo essa consciência. Mas eu não, por exemplo, eu não passo a minha ação, digamos, para outra pessoa fazer. Eu tenho toda uma questão relacionada à responsabilidade da ação, né? Então eu gosto quando as pessoas por si próprias tomam iniciativa e de alguma forma interagem ativamente. Mas que eu não passo instrução, porque eu penso muito nessa relação, uma relação pessoal com responsabilidade da ação, né? Então, a partir desse trabalho que já surgiu isso também, do tipo, tá, ok, então sou eu fazendo por mim mesmo, myself. Tá. E ali eu comecei. Daí 2001 foi um ano bem interessante porque eu era DJ também. Quer dizer, hoje eu não sou DJ profissional, ainda sou caseiro, ainda assim, mas eu já fui DJ profissional, tocava na balada e tal. E em 2001, um amigo me apresentou a Lu Haitani, que estava apresentando um DJ para a peça dela, que era um ponto vermelho, não, é um ponto vermelho no verde, é uma cereja no Vila Belmiro, que era a peça. E aí foi super legal, porque foi a primeira vez que eu tive um contato com, eu participei do processo de criação e ensaio da peça. Eu
eu entendi mais até da estrutura do teatro, porque a ideia era que eu fosse um DJ, no final das contas eu virei um sonoplasta, né? Então a música que eu colocava como DJ acabou virando uma música marcada, então a música virou marcação mesmo entre os atos, né? Onde a música às vezes marcava o início de algo e tudo mais. Você estava em cena com os atores? Então eu não ficava em cena. Então era no Cleon Jacques, eu ficava mais separado, assim, mas tinha como se fosse a posição do DJ, mas não era bem em cena. Mas era uma peça muito interessante porque ela mesma tinha muito essa relação entre performance e teatro. Então tinha momentos, tinha atos lá que eram teatro assim, super tradicional, e tinham atos que era performance, assim. Então era um negócio... E que foi super bacana porque, pô, a gente sempre conversava muito ali, depois da peça, ou antes, ou depois, tudo. E eu trazia essa bagagem do que eu havia estudado de performance, né? Inclusive até um adendo, quando eu fiz a performance em 2001, a primeira performance, nunca tinha visto uma performance ao vivo. Que maluco isso, né? Não, nunca. Reproduzir, assim, começar a executar, né, uma linguagem que você mesmo nunca experienciou, isso é bem maluco. Isso é bem legal. E daí, assim, eu, conversando com a Marilyn Arsen, que é fundadora da Mobius em Boston, né, na década de 70, eu lembro que eu comentei com ela isso, ela assim, eu também não, né, ela é da década de 70, né, tipo, então é alguém que vem lá da década de 70, que é mais ou menos o processo mesmo de como surgiu, né, uma arte nova aí que nem a performance, né. Disso eu pensei, interessante, isso não tinha pensado nessa perspectiva. Mas é isso, eu nunca tinha, mas assim, eu estava estudando tanto, aquela coisa, a história da Rosalie Goldberg e tudo mais, que naquele período mesmo eu já estava começando a preparar, eu preparava muito, digamos, palestras sobre a história da performance. Eu comecei a fazer isso para a faculdade, né? Só que ali no contato com o pessoal do teatro ali, da FAP, né, que é a pessoa que estava se formando, foi bem legal porque daí ali eu conheci também a Amabilis, e aí também, quando eu vi, eu já estava participando de grupo de pesquisa, estava dando palestra sobre performance em grupo de pesquisa da FAP, estava falando sobre performance e tal. E lá por meio de 2003 que eu comecei a ficar naquela meio assim do tipo, cara, eu tô numa encruzilhada, porque ou eu vou pro lado teórico ou eu vou pro lado prático. Porque se eu for pro lado teórico, essa coisa mesmo, então eu tenho que ir estudar teatro, tenho que estudar dança, tenho que abrir o leque para ver a performance numa perspectiva maior, etc e tal. Mas aí se eu for estudar o meu processo, que me interessa mesmo, eu como artista, o que me interessa. E daí isso foi, acabei resolvendo isso lá no MIP, que foi o Festival de Manifestação Internacional de Performance lá em Belo Horizonte, em 2003. Mas antes de entrar nessa questão, eu dei esse início todo, voltando para a tua questão mesmo, esse início todo porque é o seguinte, quando eu comecei não tinha ninguém fazendo performance. Nem no teatro, não tinha ninguém. Zero. Em 2001 a Margit tinha voltado para o Brasil. Então eu conheci ela, viu fazendo a primeira performance lá, porque a gente convidou ela para vir para... que era o último dia do workshop lá. A Margit já fazia performance nesse momento? Já. Ela teve ali no final da década de 90, ela morou na Suíça, né? Eu tenho essa impressão então que não tinha ninguém fazendo, porque talvez ela também não estava no Brasil, né, nesse período. Ela voltou para o Brasil em 2001. Em 2001. Então tinha ela, digamos assim, das artes visuais, mais visuais, ela, ali a partir de 2001, e eu ali que estava, né, só dava uns workshops e tudo mais, mas ali também começando. O meio artístico era terrível aqui na cidade, era
era bem, digamos assim, fechado, assim, né? Então, eu vinha de uma faculdade particular, né? Então, e o curso, antes de virar artes visuais, o curso da Tuiuti era educação artística, era muito mal visto. Mal vistíssimo, Nossa. imagina. Então tinha aquela coisa que você falava que você era artista da Tuiuti, todo mundo olhava assim. E tinha esse lugar também que era o da galera da pintura, né? Dominantemente, né? Tinha negócio da pintura. Não, e tinha o negócio de você ser um jovem artista, sério, eu vou te... Aqui, ó, relato histórico. Eu cheguei a ouvir, eu nem lembro de quem. Mas tinha briga por causa do espaço da prefeitura, tipo o Solar do Barão e tudo mais, né? Que hoje, coitados, né? Tá tudo lá jogado as moscas. Mas tinha briga, assim, que artista, assim, mais velho chegar e falar, não, artista novo não pode expor aqui. Artista novo tem que expor no bar, esse espaço é nosso. Desse tipo. E daí tá lá o cara, vindo da universidade particular, Tuiuti, de um curso de artes visuais que ninguém conhece, porque o curso foi maravilhoso, porque veio um monte de gente de fora, trazendo um monte de informação e tudo mais, mas a relação com o meio artístico da cidade era, né, a única que era da cidade, que era mais, digamos, dessa história da arte curitibana, era a Carla Vendrame, só que ela tinha acabado de voltar da Itália, entendeu? Ela estava totalmente desconectada do contexto. Aí foi um negócio muito doido, porque daí tinha daqui a pouco um artista da Tuiuti fazendo performance, né? Todo mundo olhava assim, tipo... Né? Que é isso? Mas eu fui tocando do meu jeito lá, né? Então, eu até 2005 ainda produzia alguma coisa de pintura, desenho e tudo mais. 2005 eu parei, tipo, né? O negócio é ação ao vivo, isso que me interessa mesmo, né? Mas o que foi interessante, eu acho que o que também te dá essa impressão muito que nos anos 2000 foi muito relacionado a teatro e dança, que sim, eu acho que teve essa questão mesmo da pintura, né? Acho que tinha uma questão também dessa ausência de falar sobre performance na academia, né? Então, muitos cursos você virava pintor, ou saía um artista, multimídia e tudo mais, mas ia para instalação, para objetos, mas a performance nunca estava ali. Só que ali por volta de 2004, 2005, teve o movimento que aconteceu na Casa Hoffman, né? Que daí teve... Esqueci o nome da diretora lá. Chamek, eu não lembro. Eu lembro que ele criou uma diretora que daí criou uma bolsa. Que daí fez uma programação super contemporânea, ligado muito ao teatro e à dança, mas que era um programa super relacionado à performance. E ali virou um puta laboratório. E, na verdade ali, a turma dali que virou o coletivo Couve-Flor, né? O Bittencourt, o Gustavo Bittencourt, o Ricardo Marinelli, a Michele Moura, a Cris Borjat, a Elizabeth Finger, o Neto Machado. E ali foi muito bacana porque na verdade assim, eu tava ali fazendo bem artista visual, né, isolado do mundo, fazendo os palestrinhas, estudando performance, fazendo um trabalhinho aqui, outro lá, fiz uma vídeo performance, a única que eu fiz que foi em 2002 e tal. Só que daí esse movimento que teve na Casa Hoffman foi fantástico, porque eles foram fantásticos. Eles como bolsistas acabaram... foram os grandes responsáveis, digamos assim, para uma ampliação da presença da performance na cidade, para uma ampliação, para uma ampliação das artes experimentais mesmo. Aquele foi um espaço experimental. E daí foi super bacana porque eles organizavam, acho que toda terça-feira, eventos, né?
Eu participei de um dos eventos com o Gustavo Bittencourt, que me convidou. Teve uma performance rave, que a gente participou 12 horas de performance, que foi num festival de teatro. Era uma programação à parte do festival de teatro. Mas foi um negócio muito interessante porque, assim, na verdade, eles acabaram fazendo esse movimento. Tava lá a Margit também organizou alguns eventos, trouxe algumas pessoas de fora, de conversa, espaço público e tudo mais. Mas eu acho que quem acabou movimentando muito, e acabou movimentando muito também o pessoal de teatro e dança, que estava mais indo por esse viés experimental, foi o pessoal ali da Casa Hoffman, que depois do fim da Bolsa resolveram, tipo, não, a gente tem que continuar, e que virou o coletivo Couve-Flor, que é fantástico, que são artistas super fodas, assim. Então isso, o trabalho que eles desenvolveram ali na última metade, ali na metade de 2000, foi essencial para disseminação mesmo da performance na cidade. Fomentar uma cena mesmo. Fomentar uma cena. E as artes visuais ainda não. Eu dei alguns workshops, a partir de 2003, se não me engano, eu comecei a dar workshop. Daí eu dei alguns workshops mesmo na Tuiuti, teve na Tuiuti. Depois, no final dos anos 2000, ali eu dei um no Solar de Barão, mas sempre tava pouca gente. Também nunca foi muito popular, né? Isso conta às vezes, né? A gente tinha Facebook naquela época. Não, o negócio era na raça e tal. Não, nem tanto na raça, tinha internet pelo menos. Mas assim, então é interessante, e aí o ponto que eu vou chegar aqui, porque você falou mesmo assim daquela época para hoje, né? O que eu gosto de comentar sempre que em 2009 o Paulo Reis fez a exposição sobre a história da performance. Ele levantou a história da performance na cidade, desde a década de 70. Foi uma exposição linda, uma pesquisa linda, a exposição foi linda, com registros. E que daí foi super interessante porque é o seguinte, eu parei, até falei pra ele assim, pô, que engraçado, né? Porque em 99, quando eu fui atrás, eu não encontrei nada. Não tinha. E daqui a pouco a gente cheguei naquela exposição, vai ver que tem toda uma história da década de 70, só que tem uma coisa, né? As gerações não havia uma continuidade. O pessoal da década de 70 não teve uma continuidade com o pessoal da geração 80. Então, vivendo a década de 70 parou. Daí a década de 80 fez, parou. Aí a década de 90 fez, parou. Aí daqui a pouco eu faço parte de uma geração que é a primeira geração que está tendo uma continuidade. E não só eu, a Margit, o pessoal do Couve-Flor lá, o Gustavo Bittencourt, o Marinelli, a Michele Moura, o pessoal da Companhia Selvática, a Léo, Glick... É uma interlocução até hoje, né? Entre todos esses artistas, né? O Henrique Seidel, a Georgia... Então era todo mundo que estava naquele período ali dos anos 2000, eu até não tinha falado, mas também tem todo o trabalho da Companhia Silenciosa também super importante, ainda mais se a gente vai pensar hoje também no que é a Selvática, né? Porque eles começaram mesmo a trazer esses temas seja no teatro ou na performance, lá no início dos anos 2000, né? E aí o interessante disso tudo é que assim, eu faço parte, assim, como todos esses artistas, da primeira geração que criou uma interlocução, que está criando, então que está desenvolvendo um pensamento, uma reflexão sobre a performance na cidade, que está fazendo, que está desenvolvendo, tudo mais, que nem o PEART, para mim... Eu queria que você falasse sobre isso, porque parece que nessa sua trajetória tem uma vontade de criar interlocutores, né? De fomentar interlocutores sobre a performance, né? E aí agora que você vai estar tocando aí no PEART, eu queria que você falasse um pouco, enfim, o que é a PEART e se surge a partir dessa falta, né, de ter um local para as pessoas se encontrarem e experimentarem performance. Né? É isso mesmo, na verdade é bem esse ponto, porque assim, eu desde 2004 estou tentando organizar um festival.
também é aquela coisa, né? Que é essa maldição do artista visual, né? O cara que tem formação de artista visual sempre tem aquela coisa romântica do artista sozinho no ateliê, se fudendo e só se fudendo, né? Tá que pariu, né? Pelo menos você vê o pessoal de teatro e dança já trabalha melhor em coletivo, né? Mas eu desde 2004 estava tentando, já cheguei a escrever um projeto de performance, tentar conversar com a Fundação Cultural, não sei o que, tentar desenvolver e nada, né? Mas é aquela coisa que o tempo você vai aprendendo, né? Eu teve uma... Aí o PArt mesmo ele surgiu, em 2010 eu reencontrei a Tissa Valverde, né, que é da bicicletaria. E ela, assim como o Henrique, eu conheci lá na peça do Ponto Vermelho no Verde, em 2001. A Tissa fazia essa peça? Ela era uma das... Ela, o Henrique, a Georgia fez a... Agora esqueci a palavra. Fiz toda a parte visual. Cenário? O cenário, isso. O cenário era da Georgia. Não, conheci toda essa turma lá em 2001, assim, tipo, muito divertido. A Paty Saravia também conheci naquela época, mas ela não era dessa peça, mas era da mesma turma. Aquela geração também do pessoal do teatro também foi fantástico. Até teve o Quinas, que saiu de lá também, o Salvati, se não me engano. Então tinha um movimento ali que também efervescente de teatro experimental muito interessante, né? Que descambou em tudo que aquela história da continuidade que eu falei. Então, assim, daí eu sempre quis, nunca consegui, né, organizar algo, mas eu sempre tinha algo em mente. Daí quando eu reencontrei a Tissa, aí em 2010 a gente começou a se reunir, assim. Eu lembro que eu marcamos um almoço na casa dela e eu cheguei lá e falei pra ela assim, ó, tô a fim de fazer algo, eu acho que a gente tem que fazer algo, né? Quantos artistas da performance a gente tem na cidade, né? Assim, assumido, né? Porque também tem... Eu vi nesse período todo também muito problema, muita gente fazendo performance que... Isso é performance? Não sei, não. Porque sempre tinha aquele medo de falar, o que é performance e tal. Aí eu assim do tipo, porra, meu, quantos artistas da performance que a gente tem? Não sei, uns 3, 4, eu, Marte, o Ângelo, quem mais? A gente não, mas a gente sabe que tem mais gente na cidade que faz performance. E a gente chegou nessa conversa à conclusão, não tem mais gente fazendo ou assumindo que faz performance exatamente porque não tem espaço para isso. Tem um espaço público, que é a rua, né, que é o espaço clássico da performance brasileira, é o espaço público, né? Mas não tem aquele espaço fechado, não tem aquela coisa, um lugar onde a performance seja o principal ali. Tá, ok, vou fazer a performance no bazar. Eu já fiz isso. Eu parei no meio do trabalho, cara. Uma banda tocando, concorrendo com banda, um negócio, uma zona, não sei o que. A performance era só mais um adereço pro negócio, não, eu quero... É tipo, vem fazer um... entretenimento e fazer uma performance. É o que o pessoal de São Paulo, alguns anos recentes atrás, estava falando, né? Tipo, macaco de galeria, né? Tipo, vamos fazer uma abertura. Teve uma época em São Paulo que a moda era assim. Vamos fazer uma abertura, tem que ter uma performance. Macaco de galeria. Não, né? Então foi exatamente por causa disso. Não, a gente vai criar, vamos pensar. E até a conversa na época era do tipo, procurar espaços parceiros, de repente galeria e tudo mais, para fazer algo que fosse itinerante e tudo mais. Só que nisso a Tissa e o Fernando já estavam planejando a bicicletaria cultural. Ela falou, não, então espera. Espera, porque a gente está pensando numa história assim e tal. Aí em agosto de 2011 eles abriram a bicicletaria cultural. E daí ela falou assim, vamos fazer? Aí vamos. Só que é o seguinte, eu tava com uma viagem para abril de 2012 para os Estados Unidos, né? Marcado para fazer performance lá e tudo mais. E aí eu, tipo... Então, né?
vamos fazer o seguinte, vamos ver. A ideia começou sendo tipo, vamos fazer final do ano. E daí na correria, não, vamos fazer não sei o que. Daí vamos fazer não sei o que. Daí daqui a pouco tava março, eu quero saber de uma coisa, vamos fazer quando eu voltar de viagem. Porque agora não adianta, estou focado aqui na minha viagem quando eu voltar, que foi sensacional também, que passei por 3 espaços dos independentes de performance lá nos Estados Unidos, foi um puta aprendizado também. E aí que eu voltei, e daí a gente começou a fazer o PEAT. O PEAT pra mim, ele é o resultado de um momento de maturidade com o meu próprio trabalho, né? Eu já tinha mais de 10 anos ali de performance, né? Quando eu fiz uns 10 anos ali estudando performance ali, a partir de 2009, 2010, que eu parei mesmo para pensar sobre, minha produção, o que me interessa nessa porra toda, por que eu estou fazendo isso, tudo mais. O que me interessa na performance mesmo, enquanto ao desenvolvimento do trabalho, de ação, tudo mais. E o PEAT ele surge como um espaço de maturidade no seguinte sentido, em relação ao meu trabalho, que eu sei o que me interessa, eu sei por onde eu caminho, quais são as questões, quais são os modos de trabalhar, claro, se expande e tudo mais, mas eu sei que no meu trabalho também tem limites. Tem diversas questões aí que eu nunca vou tocar, nunca vou falar tudo. Mas tem diversos artistas que estão trabalhando com isso em performance, e que isso é muito legal as pessoas verem. Outra questão também que vem desde os meados ali dos anos 2000 é que, eu viajei, eu fui participar de festival de performance e tudo mais, daí quando eu vinha e falava sobre esses trabalhos aqui, as pessoas olhavam assim estranho, porque aqui tinha uma concepção de performance muito corporal, era um negócio, talvez aí também uma relação muito forte do teatro, do desenvolvimento do teatro e dança, que era um negócio muito corporal, tudo mais, e eu não, performance é ação também e tal, não precisa ser esse negócio extremamente corporal, expressivo e tudo mais. Não, tem vários tipos de trabalho. Então eu sentia essa ausência na cidade, né? Que não adianta, eu sempre morei aqui que eu penso meus trabalhos, essa é a minha base de criação, né? E eu sempre pensava exatamente isso, do tipo, como eu queria que as pessoas aqui também vissem essa referência que eu tenho dos trabalhos que eu vejo de fora. E aí o PEAT também seria esse espaço, de repente, para receber artistas, para fazer performance aqui. Mas a gente começou primeiro pensando exatamente, não, o PEAT tem que ser um espaço para a gente botar esse povo de Curitiba para fazer performance aí que a gente sabe que faz. Então, quando a gente começou o PEAT, a gente tinha programação para 1 ano. No segundo ano a gente nem sei o que vai rolar, vamos ver se a gente encontra alguém aí. Mas foi um negócio muito doido. Que nem no segundo ano, na terceira edição já veio uma artista de Natal e uma artista da Holanda, né? A Ike Trinks. E daí foi fantástico, assim, deu já do tipo na terceira, negócio nacional, internacional. As pessoas querendo participar, né? E daí começou uma preocupação que eu tive uma preocupação como artista, claro, que principalmente acho que eu trago também muita coisa para o PEAT exatamente da minha experiência como artista. É uma Artist Run, né? É uma iniciativa de artista. Então, assim, é um projeto independente, a gente não tem grana para nada. Até hoje nunca teve um apoio institucional, nada, tudo no nosso bolso. Então, o que a gente consegue prover? Então, o espaço do site, a possibilidade de colocar o registro em foto e vídeo no site é a nossa principal oferta para o artista. E foi muito interessante porque artistas do Brasil inteiro estão querendo participar, eles pedem, assim, tipo, não, exatamente porque tem essa carência. Essa carência que eu pensava que era do espaço do PEAT na cidade, não era na cidade, era no Brasil. Então daqui a pouco o PEAT é praticamente o único projeto, plataforma de performance no Brasil que tem lá toda a documentação no site.
quase toda, eu preciso atualizar. Mas tá faltando um ano, 2016 ali, 2017, mas tá tudo lá. Então foi uma das grandes preocupações que eu tive desde o início, foi do tipo, não, a gente tem que ter um site, tem que ter um lugar para colocar, e aí entra também o pensamento dos registros como documento também, ó, aconteceu, tá aqui, esses artistas participaram, é material para quem quiser pesquisar também, tem aí, tá acontecendo. E é uma maneira de colocar Curitiba também numa cena nacional, né? As pessoas começam a identificar, né, Curitiba como sendo um lugar onde a performance acontece, né? Onde tem artistas pensando e experimentando. Né? Super. Eu inicialmente não tinha pensado nisso também, mas foi exatamente o que aconteceu, né? Tipo, eu acho que ajudou a fomentar também ali. Então, que nem o PEAT, ele vem dessa minha maturidade com o meu trabalho, de descobrir os limites do meu trabalho e estar aberto. E aí, com o PEAT, acabei virando também essa questão de ser curador, que é exatamente isso. Eu sou curador para mostrar trabalhos que são diferentes do meu. Não para promover o meu trabalho, eu não faço PEAT para promover o meu trabalho. Eu, quando comecei o PEAT, já tinha lá mesmo. Já tinha meu nome conhecido, inclusive internacionalmente, já tinha viajado, contato no mundo todo, tudo mais, já tinha diversas relações. Eu não precisava do PEAT para mim. O que eu queria com o PEAT é exatamente abrir esse espaço para os outros. E aí você vai criando esse movimento, ok, tem um espaço, aí vai criando um movimento das pessoas que se interessam por performance, em ver performance, das pessoas que se interessam por algum artista que vem. E aí, na verdade, é um empurrão que você vai para ver se... Só que ali o PEAT também não foi o único, né? Voltando, eu vou falando, eu volto. Mas que nem assim, teve a maturidade ali, então daí eu, digamos assim, como empreendedor na cena mesmo, mais ativamente, eu começo com o PEAT. Mas ali também teve os eventos organizados pelo Ricardo Corona também, e a Casa Selvática. Então foi bacana que ali no início dos anos 2000, ali em 2012, 2013, tinham 3 núcleos, né, que era o... Galera do Água Viva também, né? O Tardança, um pouco até antes do Água Viva. Ali era o Tardança, Selvática, nós, daqui a pouco começou a aparecer o Água Viva, que nem hoje a gente tem o Soma, aí, então na realidade daí a gente vai vendo outras iniciativas, e o que mais legal, que não é ligado, que nem assim, do tipo, não é ligado ao PEAT, né? Teve diversas iniciativas que sim, de pessoas que participaram do PEAT, daqui a pouco começaram a fazer, mas não é aquela coisa tipo, não, é tudo pro mundo ali, né? É isso aí, a gente faz e daqui a pouco as pessoas começam a fazer também. Então é muito bacana porque a gente viu aí um movimento de dispersão, de pensamento, de fazer performance. A performance começou cada vez mais a ficar menos estigmatizada. Perceberam que tem vários tipos de trabalho, de procedimentos, de artistas. Então isso eu acho super interessante, porque a gente está aí já agora indo para a próxima década, né? Então já com novos artistas, que nem o Kubik ano passado, teve 7 performances, estudantes, né? Teve performances em outros? Teve. Mas assim, nessa tiveram 7 bons trabalhos. Então daí a gente vai vendo, pera um pouco, agora nós temos certeza que a performance chegou na academia. Porque agora os estudantes... Acho que tem uma disciplina, inclusive, né? Na Federal, se não me engano, tem agora uma disciplina de performance. Na Federal não sei, no teatro eu sei que tem. No teatro é a Amabilis que dá, inclusive, a de performance já faz uns 2, 3 anos. Eu fui já na workshop com os alunos, era bem legal. Mas agora eu acho que deve ter na Federal, né? Já é tempo, né? Já é tempo, né? Não, as coisas demoram, né? 2018, gente. Não é que nem na Belas Artes de Boston, né? Belas Artes de Boston é aquela história, quem era Belas Artes aqui? Pintura, gravura, escultura, e eles têm o departamento de performance art lá.
Você pode fazer uma prova em habilitação e performance? Pô, eu acho que eu deveria, né? Pô, eu ia gostar disso. Ia ser mais divertido, né? Eu nunca tinha pensado na prova de Desenhar habilitação. assim. Né?